E mais uma vez, então, bem-vindos. Ainda tem gente chegando. Fechou. Vamos ver aqui o chat. Isso aí, amor. Você é a melhor mulher do universo mesmo. Vamos lá, gente. Vamos começar, então? Hoje eu quero falar com vocês. Vai ser a respeito de identidade. O tema dessa aula é o seu eu oculto, o nosso eu oculto, né? Nós vamos traçar aqui uma jornada de 4 segundas-feiras. A primeira segunda-feira, hoje, a gente vai trabalhar sobre a nossa personalidade, nossa identidade, vocação e propósito, quem nós somos. Semana que vem, segunda-feira que vem, eu e a minha esposa, eu e a Isabel, a gente vai estar falando sobre relacionamento. O poder da completude, o poder de se sentir completos e como isso é saudável para os nossos relacionamentos, como isso pode nos trazer relacionamentos duradouros. Na outra segunda-feira, aqui vai estar eu e o John Davidson. O John Davidson, ele é um sócio nosso num negócio que nós temos. Ele é um estrategista digital e é padrinho do meu casamento, muito meu amigo, um dos melhores amigos que eu tenho hoje. E a gente vai estar falando sobre mercado de trabalho, carreira e empreendedorismo. A gente está vivendo dias que está à tona, né? Se falar sobre empreendedorismo, se falar sobre mercado digital, e a gente quer desmistificar algumas coisas sobre esse tema, né? Sobre um tema que é muito importante, mas ao mesmo tempo ele acaba se tornando um pouco prostituído, porque tem muita gente que vai falando. E o que isso tem a ver com identidade, que é a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro? Gente, se você estiver aí com o áudio ligado, por favor, dá um mute, please. Espera aí. Vamos lá. Fechou. Continuando, o que isso tem a ver, né, com identidade? É porque quando eu não sei quem eu sou, não sei o que eu fui criado para ser, por mais que isso é um processo, eu vou querer enquadrar todo mundo num quadrado. Hoje a gente está na moda de falar sobre empreendedorismo, a gente está na moda de falar sobre 6 em 7, sobre ganhar dinheiro, sobre marketing digital, e a gente acaba querendo projetar alguma coisa que o outro foi feito para ter em nós. E a gente acaba sempre vivendo de onda em onda, de moda em moda, de modismo em modismo. Qual que é a veia da vez? Como eu faço para ganhar dinheiro fácil? Como que eu faço essas coisas? E no final das contas, a verdade é que não existe dinheiro fácil, né? Tudo é feito com trabalho árduo. Então a gente quer falar sobre carreira e empreendedorismo, porque quando nós estamos em Deus, quando somos participantes da natureza de Deus e de seu reino, nós somos agentes de justiça por onde quer que a gente venha passar. 2 Coríntios, se eu não me engano, 5, vai falar que nós somos feitos justiça de Deus. Então, nós expressamos essa justiça do nosso Criador por onde quer que a gente passe. E na última aula, o último encontro, se eu não me engano, dia 29 agora de março, será toda a nossa família aqui em Campinas. Eu, a minha esposa Isabel, a minha cunhada, a Sara, o meu sogro, Juscelio de Souza, e a minha sogra, Luciana de Souza, nós estaremos conversando sobre reino de Deus e família, né? O que tem a ver o reino de Deus e a família nessa terra? Porque a tônica família, ela está cada vez mais banalizada dos nossos dias. E a verdade, o que a nossa geração precisa são de pessoas que se ergam como referência nessa terra. Então, o que é o reino de Deus e a família? Na verdade, a família, a igreja e a família são o meio de Deus nessa terra. Quando Deus começou a história da humanidade, ele começou com uma família no Jardim do Éden, porque Deus, ele é um Deus relacional, mas também na eternidade já havia uma família. Então, a gente precisa voltar a ter o valor da família. Hoje em dia, nós somos acostumados a dar muita importância, só um segundo, muita importância para... A gente dá tanta importância para a carreira, para a faculdade, para tantas coisas que a gente pode fazer, e a gente esquece de dar a mesma importância para a família, o papel de cada um no lar, exercendo seu sacerdócio. E quando a gente reconstruir isso que nós chamamos de família, a gente vai poder trazer uma coisa chamada cultura nessa terra, a cultura do reino de Deus nessa terra através das famílias. Mas qual que foi o nosso erro por muitos anos? O nosso erro é que a gente fez que cada
casa virasse, como igreja, né? A gente fez que cada casa virasse um centro evangelístico, um lugar de evangelístico, um lugar onde pessoas, de evangelismo, um lugar onde pessoas fossem salvas. Só que a gente não criou casas saudáveis, onde a natureza de Cristo fosse aperfeiçoada nessas casas. O que aconteceu, hoje a gente vê cada vez, infelizmente, está mais comum, a gente vê divórcio, a gente vê cada vez mais separação, cada vez mais briga, cada vez mais filhos jovens não querendo o Deus de seus pais. Isso porque a gente não... essas pessoas não foram preparadas para se ter um lar que fossem aperfeiçoar Cristo em si e nas pessoas ao redor. Então, esse vai ser o tema da nossa última aula. Beleza? As nossas aí, regrinhas bem básicas, tá? Eu vou estar discorrendo, isso aqui é uma mentoria, só que também eu não quero que seja uma palestra, né? Aqui, ninguém aqui é empreendedor de palco, ninguém aqui é palestrante. A intenção é que, à medida que eu vá falando, quando tiver um encaixe, de tempo em tempo a gente vai tentar abrir para perguntas ou trazer um entendimento mais concreto, né? Com base em algum testemunho, alguma experiência, alguma vivência. Se você crê que existe algo para somar, para compartilhar, você pode erguer suas mãozinhas aí. No próprio chat tem um ícone ali, uma reaction que você coloca, aqui embaixo está escrito reações, ou reactions, você clica ali, dá uma mãozinha erguida, e aí a gente vai, eu te chamo para falar. Raise hand, acabei de erguer minha mãozinha, não sei se aparece para vocês. Fechou? Outra coisa, no final, a gente vai abrir para um momento bem perguntas e respostas mesmo, sabe? De interação, para a gente conversar um pouquinho, para a gente colocar alguma coisa na mesa. Aqui não é um confessionário, tá? Não, eu não sou o seu pastor, mas de alguma forma eu quero te ajudar a progredir em tudo que Deus colocou já aí dentro. Quero te ajudar nessa sua jornada, quero te ajudar a se aperfeiçoar para que a gente possa crescer junto. Fechou, galera? Beleza? Então, vamos começar? Vamos falar sobre identidade, né? Tcharam. Queria orar aqui para a gente começar. Então, se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado porque a sua presença é real entre nós. A sua presença é palpável. Obrigado porque nós somos, antes de qualquer coisa, amados por ti, desejados por ti, planejados por ti. Que nesse momento o Senhor possa dilatar o nosso entendimento, aumentar nossa capacidade de compreender as suas verdades eternas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Gente, por que falar sobre identidade? Por que o seu eu oculto? É que, na verdade, quando nós não sabemos quem somos, nós vamos topar qualquer coisa ao nosso respeito. A gente vive numa geração onde nunca se teve tantas pessoas com depressão, onde nunca se teve tantas pessoas com crise de ansiedade, onde nunca se teve tantas pessoas com síndrome de pânico, e isso é uma coisa cada vez mais recorrente em nós. As pessoas, elas não sabem se relacionar consigo mesmas, elas estão sempre buscando uma fuga para suas ânsias, né? Se eu não estou despejando a minha ansiedade na comida, eu estou despejando a minha ansiedade em alguma série que eu estou viciado, se eu não estou fazendo isso, eu estou estudando demais, ou eu uso algum tipo de droga, ou eu estou sempre buscando uma fuga. É muito comum, não sei para você, mas para mim, pelo menos, é muito comum, quando eu estou em ânsia, quando eu estou muito ansioso, eu tento fugir de me relacionar, de ficar sozinho, de ficar num lugar de quietude, de me relacionar bem comigo. E o que eu faço? Eu vou para o Instagram. Eu fico rolando ali os meus stories e tal, vou passando eles, até que chega um momento que eu me sinto bem. Só que, na verdade, eu não estou bem porque eu me resolvi comigo. Eu estou bem porque eu fugi da minha ânsia. Eu fugi de algo que eu tinha para resolver. E eu não sei se isso acontece só comigo, né? Mas eu acredito que possa ser. Eu me vejo muitas vezes nesse quadro. Só que quando eu trago à memória quem eu sou e eu consigo lidar com os meus problemas de frente, porque eu entendo quem sou, fica muito mais fácil de agir. E aí, vale a gente saber que entender a nossa identidade, entender quem nós somos, nosso eu oculto, nosso propósito, ele é algo processual, não é algo que acontece da noite para o dia. Por muitas vezes nós vemos o mercado de coaching cada vez falando sobre propósito, você vai descobrir o seu propósito no final de semana e tal, e não necessariamente isso acontece. Porque à medida que nós vamos vivendo e nos desenvolvendo, nós vamos conhecendo mais facetas de nós e mais facetas de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho.
E a verdade é que a lâmpada, ela não brilha muito à nossa frente, ela brilha um pedaço. Mas existem várias vezes que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós em algum tipo de visitação, seja sonho, seja uma visão, seja uma palavra de conhecimento, seja algo que eu estou meditando na palavra de Deus, e às vezes parece que eu tenho uma experiência que Deus está me mostrando um cenário como se fosse um farol a longo alcance. Não sei se você já passou por isso. Existe na Bíblia uma história de um jovem que passou por isso, ele se chama José. Essa história está em Gênesis. Quando José ele tem uma visão a respeito de seu futuro, uma visão sobre ali aquele sonho que ele teve que irritou seus irmãos, era como se Deus estivesse mostrando como uma luz de farol o que aconteceria com ele no futuro. Só que Deus não mostrou o que seria o processo, porque se Deus tivesse mostrado, muito provavelmente ele teria desistido. Então, a cada passo que José ia dando, era como se Deus ia iluminando os seus passos e encaixando coisas. E assim também é na nossa vida. Só que a verdade é que, para a gente saber quem nós somos, nós precisamos ir até a criação, onde tudo começa. Os teólogos chamam isso de lei da primeira menção, onde você quer saber o significado de algo, você precisa ir na primeira menção que isso tem na Bíblia. Porque nossa origem, falando da nossa identidade, a nossa origem nos dá um norte para vivermos bem a nossa vida. Porque em Deus, no novo nascimento, quando eu nasço de novo, a nossa origem e o nosso destino são a mesma coisa. Nós viemos do céu, nós viemos da eternidade e nós estamos voltando para lá, esperando a restauração de todas as coisas, novos céus e novas terras e nova terra. Amém? E para a gente começar isso, eu quero ler um texto com você. Ele está lá em Gênesis 1, do 26 ao 31. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 1, do 26 ao 31. Cara, se você não quiser abrir, sem problema, a gente vai criar uma coisa que a gente chama de Insight Book, que vai ser como um resumo, um e-book dessa aula, e a gente vai disponibilizar para você, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 1, do 26 ao 31, fala sobre a nossa criação no Espírito. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos lá, tem mais gente para citar aqui que está entrando. Bom, aqui, alguns teólogos, eles falam que é o momento que o homem, ele é criado no Espírito. Então, Deus, ele tinha criado todas as coisas. Ele tinha criado ali a luz e a manhã e a noite. Ele tinha criado o sol e a lua. Ele tinha criado os peixes, falou para o mar criar os peixes. Ele falou para a terra produzir árvores. Ele falou para que a terra criasse aves. Ele falou a respeito, e tudo que ele falava era criado. Só que quando Deus ele foi criar, formar o homem, na verdade, criar não é bem a palavra certa que eu queria usar, mas quando Deus foi formar o homem, ele forma o homem do pó da terra, porque o homem já estava criado dentro de Deus. Então, Deus, ele chama o Espírito Santo em Jesus naquele momento ali, e ele fala, cara, todas as coisas eu falei pela minha palavra foram feitas. Agora, vamos se relacionar, vamos nós criar. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem é criado no Espírito. E tem uma outra passagem que diz a respeito da formação do homem e da formação de Eva. Só que note, quando eu falei que o céu é a nossa origem e o céu é o nosso destino, eu quero dizer que Deus é a nossa origem e nosso destino. Antes de sermos criados, formados, nós já estávamos em Deus. Deus nos formou
mas nós estávamos nele. Tanto é que agora a Bíblia vai falar que ele soprou do seu espírito sobre nós. Só um segundo, estava mutando o pessoal aqui. Vamos continuar. Próximo texto que a gente vai ler agora é Gênesis 2, do 4 ao 8. Olha que interessante. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas. Sorry. Ele soprou nas narinas. Só um segundo, gente. Deixa eu mutar minha esposa aqui. Pronto. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, ali a gente viu que Deus tinha criado o homem no espírito. Só que agora, depois de Deus criar o homem no espírito, Deus forma o homem do pó da terra e ele sopra do seu espírito sobre o homem. Ele sopra sobre o homem, essa palavra do sopro, desse fôlego que Deus sopra, essa palavra fôlego se chama chamar, que fala o próprio espírito de Deus. Deus sopra da sua natureza dentro do homem. E ele forma, então, nasce o nosso grande amigo, o nosso brother, Adão. Agora a gente vai ali para o versículo 15, que fala o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, Deus formou o homem. O homem agora, eu estou falando do sexo, do homem, do Adão, do homem mesmo. E ele coloca Adão no Éden com um propósito: cultivar e guardar o Éden, cultivar e guardar as ordenanças de Deus, né? Aquilo que era a natureza de Deus. Eu gosto de exemplificar aqui. Antes da queda, Adão ele tinha uma inteligência espiritual, a inteligência que vinha da parte de Deus regava Adão. Então, Adão ele estava ali cultivando e guardando aquela terra. Só que Adão, mesmo que ele estava fazendo, cumprindo o que ele tinha sido chamado para fazer, o homem em si só, ele já é um ser relacional. Deus fez de nós seres relacionais porque Deus é um Deus relacional. Então, assim como Deus é relacional, ele faz eu e você relacional. Nós temos uma necessidade de nos relacionar com as pessoas. E para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas, a gente precisa aprender a se relacionar bem conosco. Quando Jesus ele fala que o grande mandamento é amar o Senhor seu Deus de todas as forças e o próximo como a ti mesmo, fala que nós precisamos amar o próximo como nós nos amamos. Então, se a gente não se ama, a gente vai ter dificuldade de amar bem o próximo. E aí, continua ali o texto, a gente vai continuar agora lendo no versículo 19, que fala assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Ele trouxe os animais e as aves do céu para o homem, para ver como este lhes chamaria. E olha que interessante. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus, em sua vontade de se relacionar com o homem, de se relacionar com a sua criação, ele chama a sua criação para trabalhar com ele em seu próprio jardim. Então, o homem começa a dar nome às coisas. E ali na parte C do versículo 20 fala: todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o homem relacional estava sentindo falta de se relacionar. E aí começa a discorrer no versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Preste atenção nesse versículo que lá no final a gente vai voltar para ele. Uma analogia a respeito dele. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora,
um e outro. O homem e sua mulher estavam nus, eles estavam nus no jardim e não sentiam vergonha. Isso aqui era o plano onde Deus estava com o homem, não existia, o pecado não tinha entrado aqui, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, não tinha nenhuma treta, estava toda a relação acontecendo. E como eu e você sabemos, no capítulo 3 de Gênesis, Gênesis 6, 3, do 6 ao 10, vai acontecer a queda do homem. A mulher ela vai ser enganada pela semente. E no versículo 6 de Gênesis 3 fala, vendo a mulher que a árvore era, olha que interessante, boa para se comer. A sua aparência era boa para se comer. Ela era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela tratava a respeito da sua vista, a respeito da sua fome e a respeito da cobiça da sua mente. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então, abriram-se os olhos dos dois, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha que interessante. Não existia nada além de relacionamento entre Deus e o homem, e o amor pairando ali, graça pairando ali, porque a lei veio só depois em Moisés. Então, o homem, ele come daquele fruto, e o que acontece? Ele tem uma reação. Ele percebeu que ele estava nu e ele foi coser para si, ele foi fazer para você, para ele mesmo, cintas para tapar a sua nudez. Eu gosto de falar que aqui é o exato momento que a culpa e o medo entram na humanidade. Que aqui é o exato momento que Adão pela primeira vez sente culpa e Adão pela primeira vez sente medo. Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Vamos continuar. Que Adão, pela primeira vez, sente culpa e sente medo. Então, o que acontece? Por que eu acho isso? Porque Adão, ele tinha uma ordenança de Deus para não comer daquele fruto. E quando ele comeu, ele vê que as coisas mudaram ao redor. E eu acredito que Adão, ele caiu em si, ele olhou, putz, o que eu fiz? Eu estraguei, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Então ele entra o medo. Por que ele entra o medo? Vamos ler ali. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Mas por que se esconder da presença de Deus se Deus sempre foi ali para se relacionar com eles? Eles não tinham nenhuma memória a respeito disso. No momento que o pecado entrou no mundo, entrou com ele também a culpa e a condenação, e eles começam a se esconder de algo que eles nem sabiam que haveria uma punição. Então, eles se esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Adão, onde você está? Aqui é a primeira vez que a palavra chamado é mencionada na Bíblia. A primeira vez que a palavra chamado é mencionada na Bíblia é quando Deus está querendo ter um encontro com a sua criação. Quando Deus está querendo ter um encontro com Adão, com aquilo que ele formou, com aquilo que ele criou. Deus, ele queria se encontrar. E a verdade é que o meu chamado, o seu chamado principal é ter encontros com o nosso Criador. É se encontrar, é estar à disposição de um encontro prazeroso com o nosso Criador. Só que a gente tem a falha que nós, muitas vezes, andamos na natureza de Adão e não na natureza de Cristo. Mas vamos continuar. Eles se esconderam. Deus pergunta, onde você está, Adão? Ele responde, Deus, eu ouvi a tua voz no jardim. E porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Uau! O medo, de fato, já estava governando em alguma medida dentro da mente de Adão. E até hoje, o medo cisma em me governar e em te governar. O medo cisma em me paralisar e em te paralisar. A culpa tenta sempre me paralisar e te paralisar. Porque a culpa e o medo, elas estão entrelaçadas. E muitos dos nossos problemas hoje, nos nossos dias, têm a ver com culpa e com medo. Nós pecamos, achamos que esse pecado nos define, então a gente tem medo de se relacionar com Deus. Nós cometemos algum erro, a gente se sente culpado e o medo da consequência nos toma. Porque o medo, ele nasce em Adão. Em Adão o medo nasce. Então, como a gente tem muita memória das coisas passadas, porque quando o pecado entra, Adão ele para de entrar numa mente do espírito, ele começa a entrar numa inteligência sensorial. Ele começa a ser governado pelos seus 5 sentidos, que agora estão debaixo da natureza do pecado. E o que acontece? Eu e você somos governados hoje ainda muitas vezes, infelizmente, pela nossa natureza sensorial. E a proposta desses nossos encontros é que a gente venha a começar
um trajeto de liberdade das nossas vontades, de governar sobre as nossas vontades e não ser mais escravizado sobre eles, de governar sobre os nossos traumas, sobre os nossos medos e não ser mais escravizados e paralisados por isso. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. Foi isso que ele foi fazer, para que eu e você tenhamos uma vida próspera. E prosperidade não é ter tudo, mas sim falta de nada. E uma das coisas que a gente não pode ter falta é da liberdade que Cristo conquistou para nós. Então, o medo começa a nos governar. Às vezes a gente tem medo de encarar novos desafios, porque a gente tem medo de não dar certo, de dar errado, de se a gente frustrar o que os outros vão pensar. A gente tem medo de se relacionar, porque a gente tem medo de se frustrar. A gente tem medo de se expor. A gente tem medo de ser vulnerável. E por muitas vezes a gente não se relaciona com pessoas, não entra em relacionamentos por medo de algo que a gente não sabe que vai acontecer ou não. Da mesma forma que Adão, ele teve medo de alguma coisa que ele nem sabia que iria acontecer. E até hoje, o medo, ele está presente em nosso meio. E o que aconteceu? Na queda, começa que Deus, ele traz algumas sentenças. Versículo 14 fala assim: então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso você fez, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe será o calcanhar. E a mulher, ele disse, agora uma sentença à mulher, você multiplicará com o sofrimento. Eu multiplicarei, eu, Deus, vou multiplicar os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, se existe dor de parto, a culpa é de Eva, né? Vamos continuar. Agora uma sentença contra Adão. Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha só que interessante, aqui está falando que em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A fadiga, ela só entrou depois do pecado. A fadiga, o cansaço, a preguiça, eles não existiam antes do pecado. Adão, ele trabalhava com deleite em Deus. Adão, ele trabalhava com deleite na criação e no seu relacionamento com Deus. Só que agora, por conta do pecado, passa a ter fadiga, passa a ter suor, passa a ter dor. Versículo 18. A terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui eu quero abrir um breve parênteses, porque quando ele fala que a terra produza espinhos e abrolhos, ele está falando de uma terra física, mas ele também está falando de uma terra que é o nosso coração. O nosso coração começa a produzir espinhos e abrolhos na terra, no nascimento no pecado, que são as falsas motivações, os falsos interesses, a vontade de ganhar algo em cima das coisas, a vontade de fazer barganha com Deus, de ludibriar Deus, aquele nosso jeitinho brasileiro, são espinhos e abrolhos, que ele vai retornar. Isso a gente teria que ter um outro encontro para falar sobre isso, lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, quando Jesus conta a parábola do semeador. O último solo, antes do solo fértil, é o solo que é espinhoso, que a semente cai, ela começa a brotar, mas os espinhos começa a frutificar, mas o espinho vai sufocar ela. E fala de uma mensagem, de uma semente que o Senhor libera sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, e alguns chegam num nível de maturidade espiritual, só que eles ainda não venceram os espinhos e abrolhos de sua terra e não se conectaram com a terra fértil que é na natureza de Cristo. Então Deus quer fazer tantas coisas incríveis na vida dessas pessoas, só que elas ainda estão com muitos espinhos, sufocando a semente que Deus está liberando de recurso de fé, recurso de unção, recurso de sabedoria e recurso de graça. Então, a queda em Adão gerou quatro maldições, quatro sentenças. A primeira contra a serpente, a segunda contra a mulher, a terceira contra o homem e a quarta contra a terra. E é nesse lugar que, infelizmente, eu e você e toda a humanidade estamos hoje. Nós andamos, infelizmente, somos muitas vezes governados pela natureza de Adão e a gente não está ligado com o que Deus falou sobre nós. A gente não está ligado na nossa identidade porque esse empecilho muitas vezes é muito forte e eu e você não conseguimos nos desprender disso.
Mas olha que interessante. Vamos para Romanos 3:23, que vai falar, você não precisa abrir, Romanos 3:23 fala bem assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós, quando nascemos em Adão, então nós nascemos em pecados e estamos destituídos da glória de Deus. E aqui que, infelizmente, nós estamos, eu e você, nós, essas 40 pessoas aqui nessa sala, nós estamos destituídos da glória de Deus porque nós estamos em Adão. Através do pecado de Adão, passamos a ser governados por nossa inteligência sensorial, pelos nossos 5 sentidos. Então, o que passa a nos governar não é mais o que Deus falou e o relacionamento de Deus ao nosso respeito, mas são tudo aquilo, todas as vivências que os nossos 5 sentidos tiveram. Quanto ainda mais forte para deixar mais atenuado aquilo que está preso nas nossas memórias, tanto aquilo que é consciente, aquilo que é inconsciente, aquelas coisas que despertam gatilhos em nós, os lugares que nós tocamos, os lugares, as coisas que a gente colocou, os sabores que nós experimentamos, as coisas que nós cheiramos, isso está impregnado, aquilo que a gente já ouviu. Às vezes a gente está parado num lugar e a gente se lembra de algo que a gente ouviu em alguma circunstância, os fantasmas do nosso passado, que vêm junto com a nossa memória sensorial, que está caída em Adão, eles ficam nos atormentando. Então, nós nascemos em Adão. E a gente começa a definir, e aqui a gente vai entrar de fato a falar de identidade. A gente começa a se deixar ser definido pelas coisas que acontecem na nossa vida. Mas como assim ser definido pelas coisas que acontecem em nossas vidas? Como assim ser definido por uma inteligência sensorial? Olha só, nós nos permitimos ser definidos por aquilo que nossos pais falaram sobre nós. Às vezes, não sei você, mas talvez existem pessoas que elas não são filhos de pais cristãos, ou até mesmo seus pais frequentam a igreja e eles não têm discernimento sobre como educar seus filhos, como dar destino para seus filhos. Eu tenho um curso dentro da plataforma Casa Real que fala sobre autoimagem, imagem do alto, onde eu falo a respeito de ouvir de Deus quem nós somos. É um pouco do que eu estou falando aqui, mas eu exploro melhor isso, mas também de saber, conhecer no espírito a respeito de quem Deus falou sobre os nossos filhos, quem Deus falou sobre o nosso cônjuge, quem Deus falou sobre as pessoas ao nosso redor. Porque Paulo, em uma das suas cartas, ele fala, a ninguém conheçamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todos nós somos seres espirituais, e a gente precisa discernir no Espírito quem a outra pessoa é. Só que a gente acaba sendo definido pelas maldições, muitas vezes, que os nossos pais lançam sobre nós. Por exemplo, quantos jovens eu já não aconselhei que os pais ou parentes falaram para ele, cara, você nunca vai dar certo na sua vida, você nunca vai ser ninguém, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você, sabe, começavam a difamar. Uma vez eu vi um cara falando para sua filha na minha frente, ele falou, todo homem que você for beijar na sua vida, você vai se deitar com ele. Lançando uma sentença sobre aquela moça, sabe? Que toda pessoa que ela fosse beijar, ela ia se lançar, ia se dar, ia ter relações, ia viver uma vida de imoralidade. Então, existem poderes, sim, poder de dar destino na vida de um pai e de uma mãe, só que, infelizmente, nós, muitas vezes, nos deixamos ser mais definidos pelas palavras de maldição que os nossos pais lançam sobre nós do que as palavras que Deus falou ao nosso respeito. Porque antes de eu ser filho do meu pai e da minha mãe, antes de você ser filho do seu pai e sua mãe, você é filho e filha de Deus. Deus criou, Deus formou você e Ele soprou da sua própria natureza dentro de você quando te formou. Então, aqui existe um lugar onde a gente não pode ser definido pelas maldições que foram lançadas sobre nós. Nós precisamos aprender a nos definir sobre aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Talvez você está aqui e você esteja pensando, cara, meus pais falaram que eu nunca daria certo em um lugar, que eu ia ser uma pessoa imprestável, que eu ia ser uma pessoa pobre o resto da vida. Isso não é a verdade de Deus ao seu respeito. Não deixa essa palavra criar raiz e te definir. Se agarre ao que Deus falou sobre você. Muitas vezes a gente se deixa definir com aquilo que os parentes falam ao nosso respeito. Cara, se eu fosse contar quantas vezes algum parente meu já falou que eu seria um imprestável, que eu ia ser um cara drogado, que eu nunca ia conseguir casar, que eu nunca ia me relacionar, que eu nunca ia ter uma casa, que eu era um preguiçoso, que eu era um vadio. Só que
isso dói, porque quando é uma pessoa que a gente ama, não foram meus pais que falaram isso, tá? Mas foram parentes, eu escutei isso de parentes. E quando a gente ouve isso de uma pessoa que a gente ama, parece que a gente está levando uma bufetada na cara. É muito dolorido. Só que, na verdade, Deus ele tem um amor que ele supera todas essas coisas. E ele nos desejou de tal maneira que ele nos definiu, e a sua definição ao nosso respeito é mais poderoso do que isso. Só que muitas vezes, eu e você, nós não sabemos usar isso ao nosso favor. Vamos continuar. Muitas vezes a gente define a nossa vida com o casamento dos nossos pais. Talvez você está aqui hoje e você cresceu, você garota, você cresceu com a sua mãe falando para você, olha, estude, trabalhe, se dedique para você nunca precisar depender de um homem. E muitas vezes ela estava fazendo isso para te proteger, porque ela estava frustrada com o relacionamento que ela estava tendo. E você cresceu achando que você precisava super batalhar, porque um homem ia sempre te abusar e sempre ia ser horrível você depender de um homem. Ia ser sempre horrível você estar numa questão de fragilidade. Então você precisava ter seguranças, armaduras, meios, um plano B na manga, para que quando algo acontecesse, você pudesse ter uma arma na manga, uma carta na manga, desculpa, para fugir dessa situação e não precisar depender de alguém. Ou você, garoto, você está aqui e a sua mãe te deu, talvez, cara, isso acontece muito, tá? A tua mãe, ela pegou toda a frustração que ela tinha no casamento dela e ela despejou isso sobre você. E ela começou a te tratar como o príncipezinho da mamãe. E ela não te deu parâmetros que um homem deveria dar, que é parâmetros de hombridade, de despertar um homem dentro de você. E hoje você é um garoto frágil, um garoto mimado, um garoto que não consegue assumir responsabilidades, não consegue assumir deveres. Hoje você quer tudo na sua mão, você é um folgado, você é um preguiçoso, você não consegue sair desse lugar porque fizeram de você um boneco de chocolate que qualquer coisa pode derreter, um boneco de açúcar que qualquer água pode desmanchar. E é por isso que hoje as meninas estão cada vez mais fortes, os garotos cada vez mais fragilizados, sem ocupar seu lugar de sacerdócio, porque não tiveram um destino, e você acaba definindo a sua vida sobre isso. Às vezes você está aqui, você quer chamar tanto a atenção das pessoas ao seu redor, quer chamar tanto a atenção dos seus pais, você pinta o seu cabelo de 10 tonalidades diferentes, você se enche de tatuagem porque existe um grito dentro de você que clama por alguém que te dê atenção. Ou você está aqui, garoto, e você quer, sei lá, conquistar todas as garotas ao seu redor. Às vezes você nem beija na boca de uma garota, mas você quer orar com todas as garotas da tua igreja só para ter o senso de que você consegue provar para os outros que você é capaz de conquistar alguém. Isso é porque você está com a sua vida definida no futuro errado. Você precisa de uma definição de Deus. E só essa definição de Deus vai dar para você a completude que você tanto deseja. Quando existe um vazio no coração de todo ser humano que clama por Deus e pelo encaixe de Deus. Eu não estou falando que clama por um encaixe de um misticismo, de uma experiência espiritual, por mais que isso seja bom, mas clama pelo preenchimento da vida de Deus preenchendo e definindo essa vida. Muitas vezes a gente se deixa ser definido com os nossos traumas no passado, pessoas que foram abusadas, pessoas que viram divórcios de pais, falência de pais, elas têm tanto medo que elas se definem com isso, acham que elas vão ser sempre uma pessoa sem valor, uma pessoa que é jogada para o lado, uma pessoa que é abandonada. Muitas vezes nós nos definimos por nossos pecados e dificuldades, sabe, nossos embaraços. A gente acha que o nosso pecado nos define. Você já deve ter visto aquela pessoa que ela fica pensando, cara, não sei se você já passou por essa situação, eu já passei. Muitas vezes eu tava lá, eu pensava, cara, mano, eu vou ser um vadio mesmo, né, cara? Eu nasci para ser um cara imoral, para viver em imoralidade. Eu nasci para ser um cara escasso, dependente do dinheiro, dependente de mamon. Eu nasci para isso. E eu começava a me definir com isso, porque existiam pecados que eu não conseguia vencer, e eu começava a achar que esse pecado era eu. E existe uma frase que eu amo, que ela fala que Satanás conhece o seu nome, mas te chama pelo seu pecado, enquanto Deus, ele conhece o seu pecado e te chama pelo seu nome. Então, na verdade, muitas vezes a gente se deixa ser definido pelas nossas falhas, enquanto Deus não nos define dessa forma. Nós nos definimos com o nosso orgulho e inveja, orgulho de sempre achar que a gente precisa estar acima dos outros, que a gente precisa ser melhor que os outros, que a gente não pode deixar as nossas fraquezas serem mostradas, virem para fora, inveja, sabe, sempre movido, achando que, poxa, criticando o que o outro está
está tendo, está conquistando, mas às vezes é a gente querendo conquistar essas coisas. Nós nos deixamos ser definidos pela nossa profissão. Às vezes você chega para uma pessoa e fala, cara, o que você é? Quem você é? Ele fala, eu sou um engenheiro, eu sou um médico. Ele não fala nem o seu nome, não fala nem, sabe, o seu gosto, não fala nada da sua vida. Ele se define por uma profissão, ele constrói a sua vida, sabe, ele dilui todos os seus dias, todo o seu empenho, todo o seu tempo em uma profissão. E quando ele perde o emprego, ele não sabe para onde fazer, porque a sua vida foi só definida em uma profissão, em uma carreira. Não só em coisas como carreira, mas também como ministério. E o medo e a culpa. Só que eu e você, nós nascemos em Adão. Por causa dele e de Eva, o pecado, ele entrou no mundo e todos aqueles que nasceram no pecado já. E por conta disso, nós precisamos de um novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo. Olha só que interessante. Você lembra que eu pedi para você ler aquela passagem com afinco em Gênesis que falava que Deus tirou de Adão, da costela de Adão, a mulher? Beleza, agora vem ler isso aqui comigo. João 19, do 31 ao 35. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Mas olha que incrível. Do 31 ao 35. Jesus, ele estava na cruz. E a partir do versículo 31 fala assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, quando eles chegaram a Jesus, como eles viram que parecia que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado, enfiou uma lança do lado dele, e logo saiu sangue e água. E aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que vocês também creiam. Então Jesus, ele estava na cruz, ele estava ali, morto por minha culpa e por sua culpa, e um soldado, ele fere Jesus do lado, e dali sai água e sangue, o sangue purificador e a água purificadora da palavra de Deus. Sai ali sobre mim e sobre você um sangue que me dá um novo DNA. E aqui que a igreja nasceu. A igreja nasce no primeiro Adão, a igreja nasce quando o primeiro Adão está dormindo, e então, a igreja não, Eva nasce quando o primeiro Adão está dormindo, então Deus vem e tira da sua lateral, da sua costela, a mulher. Agora, Cristo, o perfeito Adão, está numa cruz e um soldado vem e fere ele na lateral, assim como Adão foi ferido na lateral, e dali jorra água e sangue, uma água purificadora e um sangue que dá uma nova linhagem, um novo DNA, uma nova vida, uma nova natureza. Nasce ali a igreja, nasceu em você. Efésios nos diz que nós somos membros do seu corpo. Eu e você somos a igreja de Cristo. E nós nascemos, a igreja nasceu naquele exato momento. E a igreja, ela não nasce de um Adão falho, de um Adão que peca, de um Adão que não assume a sua responsabilidade de cuidar, de cultivar e guardar, que deixa a sua esposa à mercê e ser enganada, ludibriada. Não, a gente nasce de um Adão que é perfeito, o segundo Adão, como a Bíblia diz, de um Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio nessa terra e viveu uma vida e experimentou a morte de cruz para morrer no meu e no seu lugar e nos dar uma nova vida. E a partir desse prisma, eu e você, cara, a gente precisa entender e começar a definir a nossa vida. Porque agora eu e você podemos voltar à nossa origem, voltarmos a ser filhos de Deus, a natureza de filhos de Deus, porque nós nascemos de novo. Nós temos a oportunidade de começar uma vida onde nós não somos mais governados por Adão, mas por um Cristo que nasce aqui dentro. A Bíblia nos diz que um menino nos foi dado, então um Cristo nos foi dado aqui dentro no Espírito, e é o meu dever e o seu dever desenvolver isso e deixar que isso defina a minha e a sua vida. Então, a partir desse prisma, eu e você, a gente precisa começar a definir a nossa vida e a anotar algumas coisas que foram ditas ao nosso respeito. Por exemplo, talvez você está aqui e você se sinta abandonado, você
sinta que, cara, o seu passado é difícil demais. É muito difícil você fechar os olhos e você se lembrar das coisas que aconteceram com você, dos fantasmas do seu passado te assolando. Só que Efésios 1:4, guarda esse texto. Efésios 1:4 fala que nós, eu e você, fomos eleitos. O Senhor nos elegeu. Ele escolheu eu e você nele mesmo, antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, foi antes de tudo aquilo que eu e você sofremos, para que antes da fundação do mundo ele nos elegeu nele, para que eu e você fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes de tudo acontecer, você já tinha sido eleito, você já tinha sido, sabe, escolhido. Salmos 139:16, ele é um texto que, cara, que eu particularmente amo esse texto. Eu vou ler ele para você. Salmo 139, verso 16, fala bem assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando era uma substância sem forma, os seus olhos me viram. E no seu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os seus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cara, quando os nossos dias não existiam, quando não havia nenhum dia, ele já tinha escrito e determinado dias para nós. Sabe, antes de eu e você nascermos, eu e você não fomos um acidente, nós não somos algo do acaso, nós não somos um acidente, nós fomos planejados por Deus, nós fomos desejados por Deus. Isso precisa ser uma definição da nossa vida, porque esse é o eu que existe aqui dentro. Romanos 5, cara, esse texto é muito forte. Romanos 5, ele fala a respeito da nossa justificação, de uma vida a partir do prisma da graça, uma vida a partir dos olhos de Deus. E fala bem assim, no versículo 15: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem, se pela ofensa de Adão, se pela ofensa de um só homem, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, se por meio de um Adão falho, o pecado veio ao mundo, por meio, então, agora, de um Adão perfeito, de um Cristo, do Filho de Deus, aquele que não teve pecado, aquele que deixou a sua glória, que não usurpou ser como Deus, aquele que morreu uma morte que não era dele, que era minha, que era sua. Ele levou sobre os seus nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, a nossa culpa. Quanto mais por meio dele, não é possível que a graça seja restaurada. Meu sogro, ele sempre fala que eu e você temos fé para crer que tudo caiu em Adão, mas não temos fé para crer que tudo foi redimido em Cristo Jesus. Que eu e você temos fé para crer que um sangue de uma galinha despejado, derramado num terreiro, pode acabar com um casamento, com uma empresa, mas nós não temos fé para crer que o sangue de Cristo Jesus foi capaz de restaurar a nossa identidade, a nossa verdade, a nossa vida, de mudar o nosso futuro, de mudar tudo aquilo que nós temos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Ou seja, nós reinaremos em vida por meio de um só, ou seja, através de Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, Jesus na cruz, um ato de justiça, por conta desse ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu e você não somos mais culpados, nós somos justos, nós somos justificados. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui fala não de uma ação pecaminosa só, mas fala de uma consciência de pecado. Quando em mim e você abunda a consciência de pecado, que nós estamos em pecado por conta de Adão, que os nossos pecados são por conta de Adão, então pode superabundar uma graça de Deus, porque a gente pode se render ao nosso Senhor em arrependimento, entregando a nossa vida, não querendo ser donos da razão, não querendo, sabe, que todos nos deem uma resposta, mas pela fé, crer que o Senhor já nos planejou, já nos desejou, que isso tudo, que todas as situações adversas
vezes está fazendo com que Cristo cresça em nós e que agora a gente tem uma oportunidade de não mais viver escravos do medo, não mais viver escravos do nosso vício, não mais viver escravos da nossa vontade, mas nos derramar e andar de acordo com o que Deus já fez por nós, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, a graça está aqui para que ela reine pela justiça, a justiça que foi feita em Jesus naquela cruz. Oh, meu Deus, nós já somos justificados, nós já fomos justificados. A gente não precisa mais ficar andando em culpa e nem com medo. Apocalipse 1, agora eu estou partindo para o final, 1 dos 5 ao 6, fala, olha só, deixa eu abrir. Cara, esses textos, eles mudaram toda a minha vida, eles mudaram toda a minha verdade. Sabe, cara, eu lembro que tinha um dia que eu estava no chuveiro, eu estava de joelho com síndrome de pânico, com síndrome de ansiedade, eu estava morrendo de medo, achei que eu tinha estragado tudo com Deus. E eu me rendi ali naquele lugar, e eu falei, cara, Senhor, se tudo aquilo que falaram, que profetizaram sobre a minha vida é verdade, eu quero andar naquilo que o Senhor falou ao meu respeito. Eu quero agir como se já fosse. Eu quero crer que o Senhor já levou toda a minha culpa, que esse meu vício, que esse pecado que parece que me governa, que eu aprenda a ver a partir da ótica de Deus, que eu já fui perdoado, independente do que aconteça. E isso me fez ter grandes níveis de libertação dentro de mim. Apocalipse 1, 5 e 6 fala, e da parte de Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Ele nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos fez, nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe? Oh, meu Deus. Nós já fomos amados. Muitas vezes a gente está procurando amor em muitos lugares, só que, cara, a gente já foi amado. Nós já fomos libertos, nós já fomos perdoados, nós já fomos desejados, planejados por Deus. Nós somos hoje reis e sacerdotes. Só que isso é uma verdade no Espírito. Agora a gente precisa viver para que essa verdade, que é uma verdade no Espírito, passe a ser uma verdade aqui dentro de nós, passe a ser uma verdade em nós, passe a ser uma realidade em nós. Deus nos fez reis e sacerdotes, reis para viver uma vida reinando em vida, independente das circunstâncias, se eu estou em Alphaville ou em Alfavela, se eu estou com a conta cheia ou com a conta vazia, mas é viver uma vida de liberdade e em favor do próximo, uma vida para que eu sirva o próximo, para que eu ame o próximo como a mim mesmo. Sacerdotes, pois agora nós temos livre acesso a Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Você não precisa de um pastor para acessar esse lugar, por mais que um pastor, ele é alguém que nos conduz na nossa jornada de fé. Você não precisa, sabe, de um intercessor entre você e Deus. Cara, você tem livre acesso, você é filho do rei, você pode adentrar, porque você também é rei, você é um sacerdote. João 12, ele vai falar que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Sabe, nos foi dado um poder de sermos filhos de Deus. Eu tenho esse poder, você tem esse poder. Cara, a gente precisa usar isso. A gente precisa se ver dessa forma. Você não é inimigo de Deus, você é filho de Deus. Você é um filho amado. Deus, ele é um Deus paciente, um Deus amoroso. Ele te ama, sabe? Você pode olhar para dentro de você e você fala, cara, meu pai nunca disse que me ama, meu pai nunca me deu carinho. Você pode olhar para dentro de você, você pode achar que os garotos ao seu redor só querem te usar de alguma maneira, mas Deus não. Deus, ele é o teu pai. Você não precisa, sabe, de nada mais. Você tem a oportunidade de ser preenchido, preenchida por essa verdade. Precisando aprender a nos ver através dos óculos de Deus. E a verdade, cara, eu realmente estou acabando, é que por muito tempo eu tinha muita dificuldade de lidar comigo mesmo. Eu olhava para o meu passado, eu olhava para as coisas que eu passei, que eu vivi, eu olhava para os meus pecados e eu sentia ódio de mim. Eu era muito bom em ministrar louvor na igreja, eu era muito bom em amar as pessoas, em aconselhar, em conversar com elas. Eu era muito bom em me relacionar.
Só que quando eu estava sozinho, eu era péssimo em lidar comigo mesmo. Eu sempre queria estar com alguém por perto para não precisar sozinho, para não precisar ficar sozinho, porque eu não sabia lidar comigo mesmo. Eu me detestava, eu me odiava. Cara, eu tinha tanta raiva de mim, eu me sentia tão burro, tão desprezível. Eu lembro que um dia o Senhor falou para mim: Luiz Eduardo, a minha palavra, o meu mandamento diz: ame ao próximo como a si mesmo. Como você vai amar o próximo se você não se ama? Sabe, como você vai liberar perdão se você não consegue se perdoar? Como você vai, sabe, exercer essa função? E a verdade é que nós precisamos aprender a nos amar, e não nos amar de uma maneira egocêntrica, fazendo do nosso ventre o nosso Deus, sabe, achando que o mundo gira em torno de nós. Não, não é disso que eu estou falando, mas é se amar a ponto de ser livre de você mesmo. Como aquela música diz, liberta-me de mim. Sabe, eu não entendo muitas vezes o meu próprio agir, mas, sabe, Deus, me liberta de mim. Romanos 7, Paulo, ele roga isso. Porque o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Só que existia uma esperança em Paulo, que ele sabia que haveria uma restauração de todas as coisas, e que independente dos espinhos da sua carne, havia uma palavra do Senhor comunicando a ele: cara, a minha graça te basta. Isso que eu quero te dizer hoje. Se você se sente culpado, se você não consegue lidar bem com você, eu quero te dizer: cara, a graça de Deus te basta. Ele já falou: você não é o extrato dos seus pais, você não é a palavra de maldição lançada sobre você, você não é o seu medo, você não é o seu trauma, você não é a sua falência, você não é o seu fracasso, você não é essas coisas, você é tudo que Deus falou sobre você. Ele falou que você é filho, ele falou, sabe, que você foi eleito, que você foi desejado. Mulher, ele falou que você é menina dos olhos dele, sabe? Ele olha para nós como igreja e ele fala: cara, vocês são carne da minha carne, vocês são membros do meu corpo, eu te amo, eu zelo por você. Sabe, ele te fez rei e sacerdote. 1 João 4,14 fala: no amor, não há medo, antes ele lança fora todo medo. Adão, ele conheceu a culpa e o medo, mas a verdade é que no amor de Deus Pai não há medo. Esse amor, ele lança fora todo medo. Por meio de Cristo, eu e você somos reconciliados com esse amor. Nós voltamos a fazer parte da família de Deus. Não existe ira de Deus sobre mim e sobre você. Ele vê Cristo quando ele olha para mim e para você. E o amor dele pode lançar fora o nosso medo. E sem esse medo, a gente vai conseguir viver melhor, a gente vai conseguir servir melhor, a gente vai conseguir ser mais santo, ser mais puro, progredir nas verdades de Deus ao nosso respeito. 1 Coríntios 2,16. E eu finalizo com esse texto. Agora, é verdade esse bilhete, eu não estou mentindo. 1 Coríntios 2,16. Cara, eu amo esse texto. Ele fala bem assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, eu e você, nós, no Espírito, temos a mente de Cristo. Sabe, quando Adão cai, quando nós nascemos em Adão, e muitas vezes na nossa jornada cristã, cara, a gente é governado pela mente de Adão em nós ainda. Mas a Bíblia está falando aqui que nós temos a mente de Cristo, que nós não precisamos mais andar na mente de Adão. Nós não precisamos mais andar nessa mente. Nós temos a possibilidade de andar na mente de Cristo, nos pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito. Por muito tempo nós fomos governados pela mente de Adão. E essa mente começou a definir a nossa vida, começou a dizer quem nós somos, o que nós faremos, o que nós somos. Começou a dizer que nós éramos escravos do nosso pecado, nós éramos o extrato dos nossos pais, nós éramos, sabe, o fruto do nosso passado. Só que, na verdade, não. Nós somos tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito. Eu teria mais para falar, mas já está tarde. Eu queria acabar dizendo isso, que o que precisa me definir e te definir é o que Deus falou sobre nós. Esse é o nosso eu oculto, as verdades de Deus, que muitas vezes a gente vive uma vida litúrgica na igreja, uma vida de vários cultos, de domingo em domingo à noite, de célula em célula, de grupo familiar em grupo familiar, só que a gente não consegue parar e olhar para dentro de nós e conhecer a nossa verdade lá no íntimo, conhecer quem nós somos. E essas palavras, elas precisam nos guiar sabe, o conhecimento de que nós já fomos santificados, de que nós já fomos amados, de que nós já fomos justificados, perdoados e que não existe mais condenação.
Esse é o nosso eu interior, nosso eu oculto, justificados, puros, santos, amados, planejados e desejados. Por mais que tudo aqui fora diga o contrário, essas são as verdades de Deus. E pela fé, nós temos a oportunidade de viver tudo isso. Amém? Gostaria de, se você tem alguma pergunta, abre para pergunta, dá um raise your hand aí, ali nas reações, pode escrever nos comentários. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Hello, peoples. Alguém tá aí? Bom, enquanto ninguém manda pergunta, ninguém ergue a mãozinha, a gente vai enviar, fica ligado ali no grupo do Telegram, a gente vai enviar aquilo que a gente chama de Insight Book, que vai ser como um caderno de ativação, um resumo dessa aula, algumas, sabe, diretivas daquilo que foi dito, os principais pontos. E deixa eu ver. E na próxima terça, cara, tá subindo um monte de anúncio aqui. Na próxima terça, nós teremos aqui também o nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre relacionamento e completude. Vai estar eu e a Isabel. Oi? Opa, na próxima segunda. Isso aí, amor. Desculpa, gente. Fechou, gente? Bom, disponha, Thalia. Prazer ter você aí com a gente. Gente, prazer ter vocês. Brian, deixa eu ver. A nossa identidade contribui para o nosso ministério? Cara, sim. Eu creio que a nossa identidade contribui totalmente para o nosso ministério. A gente precisa desmistificar, na verdade, a palavra ministério, né? Porque ministério em si é serviço. Então, a sua identidade, ela define, ela fala muito a respeito do seu sacerdócio e da sua vocação, né? Aquilo que Deus falou ao seu respeito, aquilo que Deus falou para você cumprir. No meio pentecostal, a gente tem muito mais evidente do que em outros lugares as profecias, né? Muito provavelmente você está aqui, você já deve ter recebido alguma profecia de alguém, alguma palavra de Deus. E existe um episódio muito engraçado não, muito interessante entre Paulo e Timóteo, que Paulo ele fala para Timóteo, cara, relembre das palavras proféticas que foram ditas ao seu respeito. Em outro momento, Paulo fala, reacende a chama da palavra profética que está sobre você. Então, a gente precisa andar em cima daquilo que Deus falou a nosso respeito. E isso tem, sim, tudo a ver com a nossa identidade, com aquilo que Deus colocou dentro de nós, com aquilo que Deus falou sobre nós, com aquilo que Deus nos designou. E quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu fico me experimentando e me entregando para coisas que vão tomar o meu tempo e não vão frutificar e não tem a ver com aquilo que Deus falou sobre mim. Vamos lá. Aline, como andar nessa identidade de Cristo de forma prática? Então, cara, Aline, boa pergunta, tá? De forma prática, isso aqui pareceu bem conceitual mesmo. Mas como que eu faço, tá? E como que eu creio que faz sentido, assim, na minha vida? Sempre quando existe uma situação contrária, sempre quando algum fantasma do meu passado tenta bater a porta, sempre quando algo contrário acontece, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança são essas verdades a respeito daquilo que Deus falou sobre mim, essas verdades do que Deus falou ao meu respeito, do que Deus falou sobre quem eu sou, do que Deus falou sobre mim. Quando eu me sinto culpado, por exemplo, eu fiz alguma coisa, eu me senti culpado. Davi, quando ele errou, ele correu para Deus. Quando eu e você nós erramos, nós costumamos correr de Deus, porque a gente se sente culpado, a gente costuma agir na natureza de Adão em nós. Então, nós corremos de Deus. Só que quando eu cometo, sei lá, quando eu faço alguma coisa, quando eu sou grosso com alguém, quando eu explodo com a Isabel, e eu tento vem uma culpa sobre mim, tipo, cara, que idiota que você foi. Eu não fico, meu Deus, como eu sou idiota, como eu sou um babaca, como eu sou grosso, como eu sou estúpido, como eu sou horrível. Não, eu entendo que isso ali não me define e que em Cristo eu posso ser uma pessoa mais mansa, mais calma, mais pacífica, eu posso frutificar os frutos do Espírito em mim. Eu não deixo isso me definir.
Então, como ver de uma forma prática? Cara, quando você se sentir culpada, não deixa a culpa gritar dentro de você e criar espaço. Se agarre à palavra que diz que você já foi justificada, que não existe, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você se sentir abandonada, você relembra a palavra que foi dita sobre você, que antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, você já tinha sido eleita e escolhida nele para ser santa e irrepreensível. Quando você se sentir pecadora, suja, você lembra que você já foi justificada por Cristo Jesus. Quando você achar que nada faz sentido, que você é alguém que está sem rumo, você lembra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Quando você se sentir sem esperança, você se lembra que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então você começa a andar sobre essas verdades, você para de ficar paralisado em todos os confrontos que acontecem, em toda vez que a sua alma tenta gritar, em toda vez que alguma coisa contrária acontece. Quando você pensar, poxa, eu quero abrir uma empresa, daí você pensa, não, mano, mas eu não tenho capacidade para isso, olha lá, meu pai viveu a vida toda como carteira assinada, eu tenho que viver a minha vida toda com carteira assinada, o que não faz mal, se alguém tem uma carreira de CLT, não faz mal mesmo, mas se você está ali, você se acha incapaz, você lembra, cara, existe um Deus grande que habita em você, existe um Deus que coloca sonhos dentro de nós, existe um Deus que nos ama. Então, se isso tá ligado com a vontade de Deus, eu preciso tentar, eu preciso ver, eu preciso vencer o meu medo. Você não pode ficar paralisada com o seu medo ou com as suas crenças limitantes. Você precisa vencer isso, porque não é porque todo o seu meio é um povo que todo mundo, sei lá, tem um salário mínimo, digamos assim, um exemplo bem básico que foi o primeiro que veio na minha mente, gente, pelo amor de Deus, não me levem a mal. Não é porque todo mundo ao seu meio redor tem um salário mínimo que você precisa ter também. Às vezes você pode ser o cara que vai abrir uma empresa, vai dar uma condição melhor de trabalho para essas pessoas, vai dar uma dignidade melhor para essas pessoas, por aí vai. Obrigado, Vanessa. Cara, deixa eu ir por partes aqui que eu pulei. Fez sentido para você, Aline? Você que perguntou sobre identidade? Eduarda, profissão, tipo de trabalho, propósito, tipo chamado, caminham juntos? Sim, caminham totalmente juntos, Eduarda Capone. Principalmente nos nossos dias, e principalmente você que tem uma inclinação para trabalhar como marketing digital, assim como a gente tem trabalhado. Por que que diz? Porque eu e você, nós somos seres integrais. Nós somos, a raiz etimológica da palavra integral é ser um. Eu e você, nós somos um em todos os lugares. A nossa religiosidade começou a separar isso em bloco. Por exemplo, é um pastor que tem um trabalho secular. Só que, na verdade, isso não existiu, nunca existiu. Na Bíblia, a Bíblia nos relata a respeito do sacerdócio de todos os santos, que todos nós somos feitos sacerdotes por meio de Cristo Jesus. Então, se eu tenho sei lá, eu sou um executivo de venda, eu tenho um pastor amigo meu, até amanhã ele vai me dar uma carona, para Ribeirão Preto. Ele é CEO, ele é diretor de vendas de uma empresa aqui de Jundiaí, de uma empresa muito grande de vinagres, coisas alimentares. Ele é o diretor de venda geral e ele é um pastor de uma igreja local. Não existe assim emprego secular, porque tudo aquilo que você faz é santo, porque você é santo. Meu Deus do céu. Então as coisas elas são santas porque você é santa. E a gente costuma ficar separando essas coisas. Então, não. Então, sim, desculpa. Profissão e propósito, chamado, caminham totalmente juntos. Hoje em dia, você fazer missão, por exemplo, você ir para um outro país, fazer uma missão transcultural, é muito mais fácil se você tiver... Peraí. Se você tiver uma profissão, para você ir, por exemplo, evangelizar a Europa, é muito mais fácil se você tiver uma profissão, uma vocação para abrir caminho lá, entende? Você não vai como alguém perdido. Vamos para o próximo. Everton, existe uma profissão exata para mim? Cara, eu não sei te dizer. Existe, sabe, você precisa buscar o que Deus falou sobre você. E quando você entender o que Deus falou sobre você, você vai conseguir escolher uma profissão com mais facilidade. Então, por exemplo, assim, quando eu saí do ensino médio, eu comecei uma faculdade de matemática industrial na Federal do Paraná. E eu fiquei 3 meses ali naquela faculdade, não era o que eu queria. Depois eu fui para uma outra. E até que uma hora eu achei o que eu queria. Cara, você tem 17, 18 anos. A escola em si, a escola em si, nessa fase, te exige muito.
Porque ela fala que você precisa ir para a faculdade, o teu meio fala que você precisa ir para a faculdade, todos falam que você precisa ir para a faculdade, e você fica ali, cara, meu Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida? É muito difícil, porque parece que você tem que definir toda a sua vida em um ano no terceirão do ensino médio. E, cara, é bem complicado, sabe? Porque você não tem maturidade suficiente para isso. Você não tem maturidade suficiente para definir o seu futuro, para definir toda a sua vida com 17, 18 anos de idade. Tem pessoas que têm, sim, tem, mas muitas vezes você vai para uma faculdade que você nem queria fazer. Quantas pessoas fizeram 3, 4 faculdades até hoje e não se acharam? Na verdade, você precisa achar o seu eu interior, o que Deus falou ao seu respeito. Quando você se conhecer em Deus, você vai ser mais seletivo naquilo que você vai investir o seu tempo. Deixa eu ver. Obrigado, Letícia. Quando eu estou com Deus, eu vivo coisas incríveis, me quebranto, busco mudança e Deus me ensina muito. Mas quando eu fico perto de outras pessoas, é como se eu voltasse a agir como antes. Como mudar isso? Cara, é difícil, tá? Principalmente quando a gente é muito novo, a gente é muito influenciado. Só que a forma de você mudar isso é você entender que você está num lugar para influenciar e não para ser influenciado. Que você carrega dentro de si o próprio Deus. O próprio Deus está habitando dentro de você por meio do Espírito Santo. O próprio Deus vive dentro de você. Então, você precisa agir a partir desse prisma, sabe? Tipo, você vai para um lugar e você se deixa ser... Oi? Você se deixa ser usada por Deus para moldar esse lugar, sabe? Às vezes você está num lugar e você quer ser aceito para aquele lugar, mas quando você entende que você não precisa ser aceito por ninguém, que você já foi aceita por Cristo, já foi desejada e planejada por Cristo, você não vai mais precisar ficar buscando a aprovação dos outros. E é nesses momentos, quando a gente precisa de aprovação dos outros, é quando a gente acha que a gente está agindo de uma forma anterior, né? De uma forma como antes, de uma forma mais mundana, ou seja lá como você quiser chamar isso. Então, é você entender que você já foi aceita, que você já é desejada, que você carrega Deus e que você é uma transformadora de ambientes. Eu acho que uma coisa prática, legal sobre essa pergunta dela também, enquanto a gente não consegue ser 100% todos os ambientes, é legal você buscar estar em meio de pessoas que pensam como você também. Principalmente quando você é mais novo. Quando você está mais maduro, você pode fazer missão no presídio, no prostíbulo, em qualquer lugar, e aquele meio não vai mais te mudar. Só que, principalmente quando você é novo, é importante você buscar amigos que pensam a mesma coisa. Porque se você vai na igreja no domingo e passa o resto da semana na faculdade, escola, festa, com pessoas que pensam o contrário, você dificilmente vai conseguir essa mudança que hoje você deseja. Então, a gente precisa também ser intencional na prática, para tudo que tu falou ficar mais fácil de internalizar. Amém. É isso aí. Deu para ouvir ela, gente? Vocês conseguiram ver ela? Sim, beleza. Já o pessoal conseguiu ouvir. Deixa eu ver aqui. Curso psíquico e lá mostra... sim. Amor, você cursou psicologia na Univale, né? Ali em Itajaí. Você pode falar um pouquinho para ela? Ela mora ali em Navegantes. Vou sentar do teu lado que vai ficar mais fácil. Eu tô maravilhosa. Você é maravilhosa. Eu passei o dia na faxina. Cadê? Pelo menos a gente pode se ver, porque a situação tá ótima. Amém. Eu cursei psicologia na Univale, só fiz 3 semestres. Depois eu acabei me mudando para Campinas e eu permaneci só com a faculdade de pedagogia. E eu não sei, gente, é um ambiente totalmente avesso e que só quem está lá dentro sabe como é. Eu era uma pessoa muito decidida e firme das minhas convicções, porque eu nasci num lar que imprimiu o Senhor desde muito cedo para mim. Eu sou realmente uma exceção, porque não é a história da maioria das pessoas. E é um lugar, se você não tem os seus princípios muito firmados, é um lugar que você pode não abandonar sua fé, mas você muito fácil se esfria, muito fácil as dúvidas chegam, porque além de toda a questão ideológica ensinada, tem um ambiente espiritual muito difícil. Mas, se essa é a sua decisão de profissão e apesar de tudo você está feliz no lugar que você está e você pretende ser uma psicóloga, eu vou te dar as dicas práticas do que eu fazia, ainda que possa não fazer sentido para você.
eu sempre fui muito bem, desde a escola e na faculdade, sempre tirei nota boa, sempre meus trabalhos eram os melhores. E por eu ter essa facilidade, eu aproveitava para evitar o máximo de consumo. Então, assim, o que eu aprendia na aula, eu aprendi. A professora mandava ler um livro que eram só livros terríveis, altamente ideológicos, sempre de uma ideologia só, né? Ainda se mostrasse um lado e o outro, tudo bem. Então, assim, precisava fazer um trabalho sobre tal livro. Eu ia lá e lia a sinopse e fazia o trabalho. Nossa, precisa assistir um seminário de tal coisa que a gente sabe que é uma coisa totalmente avessa à nossa convicção. Não é obrigatório, eu não vou. Eu lembro que um filme eu decidi, não, cara, esse filme eu vou assistir, porque também eu sempre só leio o resumo. Matrix. Não era Matrix. Esse a gente também, ela também pediu isso. Não é o caso até que Matrix nem é um filme assim. Mas o filme tinha muita cena de pornografia, literalmente. Era aula de antropologia. E eu simplesmente parei o filme, li a sinopse, fiz o meu trabalho. O Senhor vai te dar sabedoria para filtrar ao máximo. Você não vai poder filtrar tudo. E nesse tempo de faculdade, se mergulhe ainda mais de Deus. Você não vai poder ter mais livros de psicologia do que Bíblia, porque senão vai dar ruim. Evite, assim, não faça debates religiosos dentro de sala, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Deixe que as pessoas enxerguem algo diferente em você e acreditem. A maioria das pessoas que buscam psicologia, muitas nem estão encontradas nela mesma. Então, elas vão perceber, com certeza. É inevitável, as pessoas percebem que você tem uma paz diferente, que você tem uma luz diferente. Deixa que elas busquem em você. Não compre debates, porque isso não vai levar a lugar nenhum, a não ser um monte de gente avessa a você, ninguém quer fazer trabalho em grupo. Não é isso que você quer. Uma coisa que você sempre foi sempre ser bem posicionada, né? Nas coisas que você acreditou. Exato. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, que é uma coisa que a gente sempre fala, que muitas das pessoas que fazem psicologia, elas querem se conhecer. Ao invés de ir para um psicólogo, elas vão para uma faculdade de psicologia. E se você está passando por isso, o lugar para você se conhecer não é num curso de psicologia, é diante do Senhor, né? Porque foi Ele que te planejou, Ele que te escolheu, Ele que falou sobre você, Ele que te desejou. Salmo 139, como a gente leu, todos os seus dias foram escritos e determinados por Deus, né? Alguma mensagem mais? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Espero que tenha feito sentido. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pode, Arnaldo. Pode sim. Fala, Arnaldo. Vamos lá. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Que bom. Paz do Senhor, meu nome é Arnaldo. Eu falo de Betim. Eu sou casado, tenho 3 filhos atualmente, 28 anos. E vamos lá, só me apresentando aqui. Eu li um livro esses dias chamado Cristianismo Puro e Simples, né? E não sei se vocês já leram, mas conta a história, no finalzinho do livro, conta a história de um homem, né, que ele usava uma máscara, né, e durante muitos anos ele usou essa máscara porque o rosto dele era muito feio, né, o rosto dele era deformado. Então ele utilizava essa máscara para parecer mais bonito, para aparentar uma imagem que na verdade não era a imagem dele, né? E quando depois de muitos anos que ele tirou aquela máscara, ele viu que o rosto dele tinha se conformado conforme a imagem daquela máscara, né? E trazendo, né, aplicando nas nossas vidas de cristãos, né? Às vezes a gente acha que a gente está sendo hipócrita, a gente está sendo mentiroso por sempre tentar, né? Por sempre pedir perdão e tentar vestir o rosto de Cristo em nós, e mesmo sabendo que dentro de nós somos uma pessoa diferente, né? A nossa carne grita dentro da gente e a gente coloca aquela máscara, não, vamos tentar de novo, né? Não, um dia eu vou me conformar conforme a imagem dessa máscara, né? Essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser
o nosso foco, o nosso objetivo de vida, né? E não, muitas pessoas até se desviam de Cristo por acharem que são hipócritas. Ah, não, eu não sou essa pessoa que eu finjo ser, né? Eu não sou esse santinho que eu coloco essa máscara. Mas, na verdade, tudo começa com uma intenção, né? Tudo começa com faz de conta. Até as crianças, elas aprendem no faz de conta. Elas brincam de papai, as meninas brincam de fazer cozinha, os meninos brincam de outras coisas, de carrinho. Então, tudo começa na intenção, no faz de conta. Quando a gente faz de conta que nós somos santos, né? Que nós somos irrepreensíveis, aquilo vai se tornando realidade em nós. Amém. E através de nós. E é isso. Obrigado, pessoal. Amém, Arnaldo. Obrigado por compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Que eu acho que o microfone está no fone que está com a Isabel. Mas é bem isso. Eu chamo isso de andar como se já fosse, né? Por exemplo, uma pessoa, ela tem uma palavra a respeito de, sei lá, uma graça pastoral. Cara, ela não precisa esperar ser um pastor para começar a agir, sabe? Você pode agir como se já fosse. Você pode começar cuidando de pessoas, de amigos seus, começar, sabe, a buscando o Senhor em favor dessas pessoas, etc. Isso que você falou é muito importante, porque o contrário também é uma verdade, né? O cara que se diz cristão e está no meio dos amigos lá na roda do bar e age de uma maneira totalmente contrária, o cara que é casado e fica o tempo todo cobiçando uma outra mulher e se vestindo de uma máscara evangeliquez, uma hora vai dar ruim, uma hora a máscara vai cair, né? Então, uma hora você vai se transformando nessa coisa que você tanto pratica. Então, o cara que às vezes não tem fé para liberar perdão para alguém, ele precisa liberar um perdão em cima de um entendimento, né? Uma pessoa que não tem fé para amar alguém que feriu essa pessoa, ela tem que amar como uma escolha, até que isso seja uma verdade. Então, você começa fazendo algo por fé, depois você faz essa coisa como se ela já virou carne em você, né? Se torna uma verdade, né? Obrigado, meu amor. Aqui, tem uma pergunta sobre as maldições lançadas sobre as nossas vidas. Nós podemos repreender elas? Oi? Não entendi. Nada. Nós também podemos... Tá, deixa eu voltar. Desculpa, gente. Sobre as maldições lançadas sobre as nossas vidas, nós podemos repreender elas mesmo sendo lançadas pelos próprios pais? Sim. Quer falar? Eu queria, você quer falar? Pode falar. Eu achei bem legal essa pergunta, principalmente porque a grande maioria das pessoas que... Peraí, pessoal, eu saí ali sem querer. Só um segundinho. Você está em 2 lugares ao mesmo tempo? Tô. Entendi. Mas pode ir falando aí que o pessoal está te ouvindo. Então, gente, sempre que alguém que não conhece a Cristo se converte e alguém fala sobre as maldições liberadas pelos pais, as palavras dos pais têm muito poder, tanto no reino do Espírito quanto nas nossas emoções. Porque a palavra de um pai e de uma mãe tem muito peso. As palavras de quem a gente mais ama... Só um segundinho. Vamos lá. Pronto. As palavras de quem a gente mais ama têm muito peso. Então, tem tanto peso no reino do Espírito quanto nas nossas emoções. Aí eu conheço Jesus, eu tenho que... Primeiro passo. Os meus pais, em geral, eles deram o melhor que eles tinham. Então, o primeiro passo é assim, eu estou buscando me libertar dessas palavras que não são verdade sobre mim. Mas se libere os seus pais também. Libere perdão para eles. Não os culpe. Porque quem vem trazer a culpa é Satanás, seja a sua culpa ou seja você culpando e julgando os outros. Então, a primeira coisa é libere perdão para os seus pais. No liberar perdão, muitas dessas cargas já saem de você. Muito disso já sai de você, porque você sabe, você vai perdoá-los pelas palavras de mentira que eles lançaram sobre você, mesmo sem querer, mesmo porque foi no momento de raiva, mesmo que muitas vezes eles nem acreditam naquilo, mas eles estão só reproduzindo o que os pais fizeram com eles e aquilo está num ciclo que vem de geração em geração, mas isso pode parar em você. Então, uma boa estratégia, mais do que ficar repreendendo, vamos dizer assim, é você falar as verdades que tem na Bíblia sobre isso. Então, se foi lançada uma palavra sobre você,
que você nunca vai conseguir fazer nada, você nunca vai conseguir fazer nada. Eu vou procurar o que a Bíblia diz a respeito disso para mim. O Senhor fala que ele fez coisas grandes, mas ele nos deixou aqui para fazer coisas ainda maiores. Assim, não importa quem disse, o Senhor, antes da fundação do mundo, ele disse para mim que eu faria coisas ainda maiores. Se alguém falou para mim que eu sou burro, que eu não entendo nada, que eu não consigo, que não adianta, nunca consegue nem fazer tarefa da escola, nossa, o irmão é mais inteligente. O Senhor falou que nós somos sábios. Ele fala na palavra dele que se tem uma coisa que se a gente pedir, ele vai dar, é sabedoria. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E o nosso Deus é muito inteligente, ele é muito criativo. E essas são as verdades do Senhor ao meu respeito. Se o meu pai falar, essa criança é nervosa, esse menino é nervoso, é agitado, é isso, é aquilo. Não, o Senhor fala que ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Ele nos faz pacificadores. Então, assim, tudo que foi lançado sobre você, procure na palavra de Deus, seja intencional disso. Procura no Google, se você, versículos sobre isso, sabe? Porque a gente fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E sempre que aquela palavra ou que aqueles fantasmas vierem na sua mente, fala, não, eu sou mais do que vencedor. Amém. Não, sobre mim é a paz que excede todo entendimento. Então, sim, está nas suas mãos, que foi redimido pelo sangue de Cristo, mudar essa realidade. Sim, e uma das coisas que é importante ressaltar a respeito de perdão é que quando você perdoa alguém, quando você, na verdade, não perdoa alguém, é como se você tivesse com um copo de veneno. Eu amo essa analogia, ela é muito boa. E você está tomando esse copo de veneno esperando que uma outra pessoa morra, sabe? Que a outra pessoa morra. Na verdade, quem está morrendo sempre é você. Então, cara, não importa quem está certo ou errado, decida ser livre. E para você ser livre, decida liberar perdão. Seu pai pode ter errado, mas decida ser livre. Não vai para lá com o microfone, com o fone. Libere perdão, sabe? Não aceite viver uma vida escravizada, não aceite viver uma vida de rancor, porque esse rancor vai te matando aos poucos. Você está sempre achando, né? Às vezes a gente diz que liberou perdão sobre alguém, mas na verdade a gente matou essa pessoa dentro de nós. Só que no fundo essa pessoa está bem viva ali, uma hora isso vai gritar. Então você vai ter que mais dia, menos dia, lidar com isso. Então, quanto mais rápido possível, libere perdão sobre você. Às vezes você vai entregar isso diante de Deus, você vai orar sobre isso, vai entregar diante do Senhor, você ainda vai se sentir desconfortável, mas pela fé, creia que esse perdão já foi liberado. E às vezes você vai ter que ver o seu pai mesmo lembrando de todas as coisas ruins que ele falou, ou somente falou sobre você. Cara, trate com amor, honre, ore por eles, abençoando, mas saiba que mais dia, menos dia, a sua fé vai virar carne em você, e você não vai mais carregar esse peso. Amém? Vamos finalizar? Gente, se você puder, tire um print aí, marque a gente ali no seu Instagram, aumente as suas expectativas para a nossa próxima mentoria. Eu e a Bel vamos estar conversando muito com vocês sobre relacionamento, sobre completude. Se você está tirando... Vem cá, amor. Se você está tirando um print, esse é o momento que... E semana que vem eu vou me arrumar e vou parecer bem bonita para falar sobre relacionamento. Você é linda, amor. Você é maravilhosa. Um tease ali. Peraí, deixa eu tirar um print aqui rapidinho. Opa, vamos abrir aqui. 3, 2, 1. Fechou. Aí, gente, prazer inenarrável estar com vocês. Ali no grupo, durante a semana, a gente vai colocar ali um Insight Book. A gente vai preparar uma tarefinha para você meditar durante a semana. A gente vai colocar ali no grupo de Telegram. Estamos juntos. Aumente a sua expectativa para a semana que vem. Ore por nós, ore por esse momento. Fica aí com a gente, fica grudadinho com a gente durante essa mentoria toda, porque você vai ver que no final de março, a nossa última mentoria, dia 29 de março, Deus vai ter já gerado tantas coisas maravilhosas dentro de nós que a gente vai poder desfrutar disso por muito tempo, né? Eu gosto muito da analogia do arqueiro. Muitas vezes o Senhor quer nos fazer avançar e como um arqueiro ele está nos puxando no seu arco e a gente acha que a gente está regredindo, mas na verdade Deus está nos trazendo para mais perto do seu coração para nos lançar e fazer a gente atingir o alvo. Só que o propósito de uma flecha não é somente atingir o alvo. O propósito de uma flecha é permanecer no alvo para o qual ela foi designada a atingir. Amém, gente? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar aqui. Peraí. Aguardo ansiosamente para a próxima segunda. Amém. Aguarde mesmo.
Amém, gente. Obrigado por estarem aqui, obrigado pela confiança. Muito obrigado mesmo. Extremamente feliz por ter vocês com a gente, viu? Um beijo no coração. Ativa as notificações do Telegram, minha gente, porque o WhatsApp manda notificação, mas o Telegram não. Amém. Então, vai lá em configurações e ativa para ficar mais fácil nossa comunicação. Deus abençoe. Beijo.